Então, sobre verdades e mentiras, algumas coisas que eu já vou adiantar aqui nesse material de apoio, nessa parte teórica, tá? A gente vai ter pessoas no problema que sempre falam a verdade, pessoas que sempre mentem, e a gente pode ter a seguinte situação: pessoas que falam a verdade e mentem alternadamente, não sabendo se ela começou falando a verdade ou se ela começou falando a mentira. O que a gente vai fazer com esse tipo de personagem? A gente vai deixar ele quieto, a gente vai deixar ele por último. A gente sempre vai trabalhar analisando quem fala a verdade e quem mente, tá? O primeiro passo para esse tipo de questão é entender que as declarações dos mentirosos precisam ser sempre entendidas como mentiras. Aí você fala, nossa, professor, mas isso é óbvio. É, na parte teórica, é óbvio. Mas quando a gente começa a trabalhar, é uma tendência nossa a querer enxergar isso como a verdade. Não. A partir de agora, a partir desse momento, a gente vai ver aquela declaração como mentiroso, aquele mentiroso só pode fazer declarações que são mentirosas. Então, se ele aponta, foi fulano que furtou o celular, o que a gente tem que saber? Não foi fulano que furtou o celular. Essa frase não ajuda muito, mas a partir do momento que você enxerga um mentiroso falando assim, não fui eu que furtei o celular. Se ele está mentindo, a negação é a verdade. Fui eu que furtei o celular. Se ele fala assim, Marcelo comeu o bolo, perdão, Marcelo não comeu o bolo. Então, se ele está mentindo, é porque o Marcelo comeu o bolo, entendeu? Então, o mentiroso ele tem um poder de entrega muito grande dentro das questões de raciocínio lógico. Tudo que ele afirma, o contrário é a verdade. Grava isso, deixa isso guardado, tá? Já a declaração das pessoas que dizem a verdade deve ser sempre lidas como o que realmente o texto informa. Então, se eu estou dizendo a verdade e falo que não fui eu, é porque não fui eu. Se eu estou dizendo a verdade e falo que ontem foi domingo, é porque ontem foi domingo. Então, a gente não vai ter que se preocupar muito em tentar verificar o que foi dito, né, o que de fato foi dito. Porque quem fala a verdade vai estar sempre falando a verdade. Então, a gente vai ter um foco muito grande sobre o mentiroso, tá bom? Vamos usar um exemplo que o professor colocou. Quando um mentiroso diz ter um giz em sua mão. Então, imagina, eu sou um mentiroso, só falo mentiras e falo, na minha mão tem um giz. Quando eu te mostrar a mão, não pode ter o giz na minha mão. De fato, eu menti, certo? Agora, se eu digo, na minha mão não tem um giz, ou como eu diria aqui, na minha mão não tem uma caneta. Se eu mostrar a mão para você, você está vendo a caneta? Você vai ver que eu menti, perfeito? Então, a gente sempre vai ver o que o mentiroso fala como o contrário, como a negação daquela afirmação. Então, a negação do que ele disse é para a gente sempre a verdade, tá? Outra dica importante é o seguinte: o mentiroso sempre acusa a pessoa que fala a verdade de ser mentirosa, tá? Pode ser que tenha ficado um pouco mal explicado aqui na parte teórica. Então, vem comigo aqui para eu explicar para você direitinho. Olha só. Quando eu estou mentindo e alguém está falando a verdade, o que a gente fala? A gente fala que é ele quem está mentindo. Eu aponto para outra pessoa, ela é a pessoa mentirosa. Então, o que o mentiroso faz? Ele acusa quem fala a verdade de ser um mentiroso. Uma coisa que o mentiroso nunca vai fazer é assumir que ele está falando uma mentira. Isso é muito importante. O mentiroso não pode dizer o seguinte: eu não estou mentindo. Então, o mentiroso jamais vai poder dizer uma palavra, uma frase que ele se acuse como mentiroso. Por quê? Porque ele estaria falando uma verdade. Tá? Então a gente já viu até isso lá na lógica da argumentação. Eu não posso ter uma frase, né, entre aspas, escrita assim. A frase dentro dessas aspas é uma mentira. A gente não pode ter essa frase. Por quê? Porque se eu falar que isso é falso que a frase é falsa. Isso ficou verdade. E se eu falar que é verdadeiro, eu vou estar falando que é verdadeiro uma frase que eu estou dizendo que é falsa. Então a gente entra naquele princípio da não contradição, certo? Então não pode existir uma frase verdadeira e falsa ao mesmo tempo, beleza? Então o mentiroso jamais vai poder falar eu sou o mentiroso. Ele pode acusar a outra pessoa de ser mentirosa, ou ele pode dizer eu falo a verdade. Daí ele fala assim, não, sou eu quem fala a verdade. Quem está mentindo é a Luana. Então essa frase pode ser dita por um mentiroso. Quem fala a verdade jamais vai poder falar assim, eu estou mentindo. De fato, ele vai poder falar uma mentira. Concorda comigo? Então, eu sei que no começo, essa parte teórica ela é meio complicada, tá? Mas garanto para você, respira, pressão 12 por 8, vem junto que você vai dominar e vai no final desses exercícios tá rindo por estar conseguindo fazer isso daí. Vamos lá. Vamos pensar sobre a seguinte pergunta. Isso aqui é o começo, eu considero isso uma das perguntas mais importantes para a gente começar a deslanchar em lógica. Numa cidade, as pessoas de olhos escuros sempre dizem a verdade. Já as pessoas de olhos claros sempre dizem mentiras.
porém todas andam com os olhos cobertos, sendo impossível identificar a cor de seus olhos. Uma pessoa de fora faz a seguinte pergunta a uma pessoa da cidade: você diz a verdade? E recebe como resposta a frase Tang. O que eu vou te fazer aqui é o seguinte: tem como descobrir o que significa Tang? Talvez a nossa primeira intuição é dizer que não. Palavra diferente vai significar o Tang. Será que significa sim, não, talvez? Essa talvez seja a nossa primeira tendência, mas eu vou provar para você que sim, é possível descobrir o que significa essa palavra usando essa pergunta, tá? O que a gente vai usar em lógica? Uma das estratégias, talvez seja a que os professores mais ensinam, é por hipótese. E a hipótese ela é muito importante dentro do raciocínio lógico. Eu vou ensinar você a fazer questão por hipótese e vou ensinar você a fazer questão por outro método que eu considero o melhor, desde que ele seja possível, tá? Mas vamos trabalhar nesse exemplo aqui, numa hipótese. Eu vou colocar a hipótese, tá? Vou melhorar meu T aqui. A hipótese de que a pergunta foi feita para a pessoa de olho escuro. Então, hipótese, pergunta para olho escuro. Se a pessoa tem olho escuro, ela fala a verdade. Certo? Então, a pergunta sendo feita para essa pessoa que tem olho escuro, são pessoas que dizem a verdade, a pergunta foi feita para essa pessoa. Se eu perguntar para quem diz a verdade, se ela diz a verdade, qual resposta ela vai me dar? A resposta que eu vou ter aqui é sim. A pessoa que fala a verdade, se eu perguntar se ela está me dizendo a verdade, ela vai falar sim, eu sou a pessoa que diz a verdade. Concorda comigo? Agora vamos pegar essa mesma hipótese e fazer a pergunta para olho claro. Quem tem olho claro é uma pessoa que mente. Se eu perguntar para a pessoa que tem olho claro, pessoa mentirosa, se ela diz a verdade, o que o mentiroso diz quando eu pergunto para ele se ele está dizendo a verdade? Com certeza que do outro lado você respondeu. Ele responde sim. Eu estou dizendo a verdade. Sim, sou eu quem fala a verdade. Então, tanto quem fala a verdade como quem mente vão dizer sim se perguntados a eles se eles estão falando a verdade. É a essência do mentiroso. O mentiroso, ele se passa por alguém que diz a verdade, certo? Mas ele não está dizendo. Então, a pergunta, você diz a verdade, sempre será sim, tanto para quem fala a verdade como para quem mente. Então, Tang significa, nesse dialeto, sim. Isso é muito importante de você gravar. Então, se você quiser deixar anotado aí nas suas anotações que sempre quem diz a verdade e quem mente vão dizer sim para a pergunta, você diz a verdade? Seria bom. Tá, tá aqui no material de apoio. O material de apoio vai ficar fixado aí, você já sabe disso, tá? Tanto o comentado como o puro. Você, de repente, fazer suas próprias anotações, tá? Então, pega essa dica, ela é muito importante. Então, quem diz a verdade, se perguntar se ela diz a verdade, ela responde sim, sou eu que digo a verdade. O mentiroso, se você pergunta para ele se ele está dizendo a verdade, é claro que ele vai dizer que sim, eu estou dizendo a verdade. Tranquilo até aqui? Vamos seguir. Ainda sobre o mesmo problema. Agora a pergunta que eu faço é: você é mentiroso? E houve como resposta que suco. Vamos analisar isso daqui. Mesma coisa. Você vai pensar na prova, se você não está enxergando nada, você vai colocar hipótese. Então você vai fazer hipótese do quê? A pergunta foi feita para quem tem olho escuro. Quem tem olho escuro fala a verdade. Então vamos lá. Eu perguntei para quem fala a verdade se ele está mentindo, se ele é mentiroso. Se eu pergunto para quem tem olho escuro que fala a verdade se ele é mentiroso, que resposta eu vou ter? A resposta que eu vou ter é não. De fato, quem mente não vai assumir que é um mentiroso. Quem mente, se for perguntado se você está mentindo, ou perdão, quem fala a verdade, se for perguntado se ele está mentindo, ele fala, não, eu não estou mentindo. Eu falo a verdade. Perfeito? Vamos agora fazer o quê? A hipótese da pergunta ser feita para o olho claro. E quem tem olho claro, sempre mente. Se eu perguntar para quem tem olho claro, se eu perguntar para um mentiroso se ele é mentiroso, ele não pode dizer sim, porque ele estaria falando a verdade. Então, se eu pergunto para o cara, você está mentindo? Que resposta o mentiroso dá quando eu pergunto se ele está mentindo?
Ele vai falar, não, eu não estou mentindo. Então, para essa pergunta, a resposta é não em ambas as hipóteses, perguntando tanto para quem fala a verdade como para quem mente. Então, o Kisuko nessa cidade, né, nesse lugar, significa não. Percebeu que a nossa intuição seria dizer, não, isso é impossível de ser determinado. E agora você percebeu que dá sim para determinar algumas coisas dentro da lógica, desde que a gente trabalhe em cima de hipóteses. Então isso é muito importante. E se a questão vier difícil, como o professor falou, se for tudo dentro do normal, a gente vai conseguir usar a dica da contradição. Mas se a questão não trouxer a contradição, ela vem para ser uma questão mais difícil. E você vai conseguir acertar ela se você lembrar de ter que pensar em hipóteses. E nessas hipóteses, a gente tem que pensar em todos os cenários. Para quem eu estou perguntando? Beleza, perguntei para essa pessoa. Agora eu vou verificar o que acontece se eu perguntar para essa pessoa. Beleza? Usando todas as possibilidades. Vamos colocar uma questão de concurso da sua banca, a FCC. Eu sempre coloco essa questão em todas as aulas que eu dou, porque eu acho ela, de fato, uma aula. Uma aula em si, a questão é uma aula, tá? Explica e exemplifica muito bem o que o professor está abordando aqui. Então vem comigo, ó. Arlete e Salete são irmãs gêmeas idênticas, mas com características bem diferentes. Uma delas só fala a verdade e a outra sempre mente. Então a gente está naquela característica de uma qualidade para cada um. Não tem quem fale mentiras e verdades alternadamente. Beleza. Certo dia, um rapaz, que não sabia qual das duas era a mentirosa, perguntou a uma delas: Arlete é mentirosa? A moça prontamente respondeu sim. Aí, analisando somente a resposta dada, o rapaz pôde concluir que havia se dirigido a... Então, a gente tem ali as 5 alternativas, podendo colocar tanto a Arlete quanto a Salete, para quem foi feita a pergunta. A sua intuição é achar que essa questão é muito complicada. Só que, vamos lembrar da dica do professor. Nesse tipo de questão que não tem contradição, é uma afirmação somente, a gente vai trabalhar com o quê? Pode deixar anotado aí. A gente vai trabalhar com hipótese. Beleza? E aqui a gente vai fazer, vamos pegar a hipótese 1 e colocar que a pergunta, tá, foi feita, pergunta para a Arlete. Ah, professor, por que você escolheu a Arlete? Porque, na verdade, quando o problema ele é sugerido, ele sugere a Arlete primeiro e depois a Salete. A tendência nossa no dia da prova é seguir essa orientação. Ah, professor, seria interessante eu mudar? Pode ser. Mas a nossa tendência é seguir a questão conforme os dados estão sendo apresentados. Então, por isso que eu vou usar isso aqui, tá? Então, a hipótese número 1 é a pergunta foi feita para a Arlete. E eu tenho que pensar outra situação ainda, porque eu não sei quem fala a verdade e quem mente. Então, eu tenho que, além de considerar a hipótese de ser Arlete, eu estar com ela sendo a pessoa que fala a verdade. Então, a Arlete, nessa primeira hipótese, ela fala a verdade. Vamos analisar comigo. Qual foi a pergunta? A pergunta é: a Arlete é mentirosa? Então vamos colocar aqui, ó, nesse espaço aqui, Arlete é mentirosa? Só para a gente conseguir ter um espaço para trabalhar essa informação. A resposta que a gente tem é que é sim, certo? Então vamos testar essa hipótese aqui, ó. A hipótese 1 foi: a pergunta foi feita para a Arlete e a Arlete fala a verdade. Tá? A Arlete sendo a pessoa que fala a verdade. Se eu perguntar para a própria Arlete se ela é mentirosa, ela responderia sim? Não, né? Se a Arlete fala a verdade e eu perguntar para ela se ela é mentirosa, a resposta que eu teria aqui seria não. Eu não consigo ter essa resposta sim, considerando a Arlete uma pessoa que fala a verdade. Beleza? Tranquilo aí do outro lado? Espero que sim. Vamos agora pensar na hipótese 2, tá? Vou chamar agora de IP2 aqui para a gente abreviar. É a Arlete, tá? A mesma Arlete, só que agora ela mente. Então, a pergunta está sendo feita na hipótese 2 para a Arlete, e a Arlete é uma pessoa que mente. Se eu perguntar para a Arlete, sendo ela uma mentirosa, se ela é mentirosa, ela me responderia sim? Eu acabei de falar, viu como essa questão trabalhou esse conceito? Se eu perguntar para a Arlete, ela sendo quem mente, se ela é mentirosa, ela não pode dizer sim. Ela estaria assumindo que ela é mentirosa. Então, se a Arlete é mentirosa, se é perguntado se ela mente, ela vai falar, não, eu não minto. É assim que o mentiroso responde quando se pergunta se ele é mentiroso. O mentiroso sempre responde que não, eu não sou mentiroso. Então, alguém descobriu que se ela fosse perguntada
Se ela é mentirosa, ela sendo uma pessoa que mente, a resposta que ela daria também é não. Então, eu vi por duas hipóteses que a pergunta não tem como ser feita para a Arlete. A resposta que eu obtenho é sempre não. Ela dizendo a verdade, diria não, e ela dizendo a mentira, ela diria não. Beleza? Então, a gente pode excluir a letra A. A pergunta não pode ser feita em hipótese nenhuma para a própria Arlete. Vamos colocar uma barra aqui e vamos então para a hipótese 3. A pergunta foi feita para a Salete. E a Salete fala a verdade. Só que aqui surge um problema, né? Uma situação que não surgiu antes. Porque antes, como eu coloquei a Arlete, e a pergunta era só sobre a própria Arlete, eu não precisava saber sobre a Salete. O que a Salete estava fazendo lá? A gente não precisava fazer isso. Mas agora eu preciso considerar isso. Por quê? Eu estou perguntando para a Salete, que fala a verdade. E qual é a característica dessas duas moças? É que se uma fala a verdade, a outra mente. Então, se eu estou perguntando para a Salete, que fala a verdade, isso implica dizer, nesse momento, que a Arlete é a irmã que mente. Olha como essa questão foi difícil, tá? Então, eu estou perguntando para a Salete, estou dizendo que nessa hipótese ela é a pessoa que fala a verdade, então implica dizer que a Arlete é a pessoa que mente. Vamos lá. Eu perguntei para a Arlete, perguntei para a Salete se a Arlete é mentirosa. A Salete está falando a verdade e a Arlete, nesse caso, está mentindo. Então, a Arlete diz a verdade e a Salete mente. Se eu perguntar para a Salete, perdão, até as palavras aqui complicam. Espero que eu não esteja dificultando o seu entendimento. Mas vamos lá. Se eu perguntar para a Salete que diz a verdade, se a Arlete é a mentirosa, a pergunta aqui, ó. Salete, a Arlete é mentirosa? Sim. A resposta que ela vai dar aqui, ó, é sim. Nessa hipótese, beleza, sim. Eu sou a pessoa que diz a verdade, a minha irmã gêmea é a mentirosa e ela é a Arlete. Opa, essa resposta entrou aqui. E aí eu venho aqui, letra D, ó, Salete, e que ela não era irmã mentirosa. Um monte de gente veio aqui. Porque viu que uma hipótese encaixou. E aí foi a pegadinha. Por quê? A gente no curso ensina a fazer isso. E quem faz a questão sabe disso. Sabe que não vai dar certo com a Arlete, sabe que na sequência vai testar a Salete com ela falando a verdade, é uma tendência, e aparece a resposta. Mas vamos testar a hipótese número 4. Que é o que ficou faltando. É a Salete sendo a mentirosa. E nesse caso, implica dizer que a Arlete fala a verdade. Olha aí. A Salete é mentirosa. Nesse momento, a Arlete é quem fala a verdade, certo? Se eu perguntar para a Salete, a mentirosa, se a Arlete é mentirosa, que resposta ela vai dar? Ela vai dizer que sim. Ela vai dizer que a irmã que fala a verdade, na verdade, é a mentirosa. Ela vai mentir dizendo que a irmã que fala a verdade é quem mente. Quem mente é ela. Então eu percebi que na hipótese 3 e 4, a Salete, tanto falando a verdade como mentindo, dirá sim se a pergunta for Arlete é mentirosa. E isso vem para a letra E. Salete, mas não pôde decidir se ela era a irmã mentirosa. De fato, não posso dizer que ela é a mentirosa, porque ela pode ser quem fala a verdade também. E a letra E foi o gabarito dessa questão. Então eu sempre coloco ela. Eu sei que isso traz ali um desconforto no começo. Você fala, puxa, ao mesmo tempo que eu entendi, parece que eu não entendi. E de fato é esse o complicador de questões de verdades e mentiras. Não dá para você cravar que você acertou. A gente pode tentar buscar ali, depois que fez todas as distribuições, olhar de novo as declarações e ver se não tem um conflito. Mas dizer que sai de lá com toda a certeza, eu não garanto. Tá? Então eu peço que você, depois de um tempo, se amanhã for possível, você já revise especialmente esse exercício. Lembre-se da dica que eu estou dando aqui, pode até deixar anotado aí, testar a questão da Arlete Salete por hipótese. Você senta, coloca as suas hipóteses, faz seu cérebro funcionar em cima disso, para você conseguir entender e dominar esse assunto, para na prova você acertar. Porque quem acertou essa questão aqui foi brilhante. Foi um ponto extraordinário, tá bom? Vamos seguir. Tá gostando? Beleza. Métodos de resolução. Pelas hipóteses. Foi o que o professor fez agora com a Arlete e a Salete. A gente vai colocar hipóteses e vai trabalhar em cima dela. Mas aqui eu vou dar algumas dicas para te ajudar, tá?
a gente vai escolher aquilo que ocorre menos vezes nas declarações. A pessoa coloca uns termos aqui que quem escreve é aquilo, né? Mas beleza. O que eu quero dizer com isso? Se você tiver lá nas declarações que uma pessoa falou a verdade e 4 mentiram, você tem 1 verdade, 4 falso. Então você começa usando esse verdade na primeira declaração e coloca falso para as demais. Se numa declaração falou que 2 pessoas mentem e 3 falam a verdade, você vai pegar esses 2 mentem e vai começar colocando como hipótese nas 2 declarações. E nas outras 3 você vai colocar a verdade. O que vai acontecer? Se na hora que você analisar pela hipótese, tá? Então agora você vai analisar o que está dito com a hipótese. Se você perceber que tem um conflito, esse primeiro falso que você colocou não pode ser falso. Você transfere ele então para verdadeiro e crava. Essa afirmação é verdadeira. E aí você trabalha com falso e o que sobrou de verdade nas demais declarações. E vai fazendo isso. Toda vez que dá um conflito, essa segunda proposição que você teve, ela não pode ter aquele valor lógico. Aí você troca para verdadeiro. Uma hora vai encaixar, tá? Você pode começar usando as verdades? Você pode. É que na verdade o professor faz isso para eliminar. Se você tem 5 pessoas, você tem 10 possibilidades. Então, dentro dessas 10 possibilidades, 9 vão ser falsas, 9 vão dar errado. Então, quando a gente coloca esse método de começar pela menor, é tentando já quebrar um pouco essas inúmeras possibilidades para poder chegar na resposta mais fácil. Então, essa é uma dica, não é uma dica que faz grandes diferenças, a não ser diminuir as possibilidades de você chegar na resposta, tá bom? Vamos usar esse exemplo aqui, ó. Alberto, Bernardo e Camilo trabalham em uma obra. Um deles é eletricista, o outro é marceneiro, o outro é pintor. Não necessariamente nessa ordem. Quando o novo supervisor perguntou sobre suas qualificações, eles disseram: Alberto, eu sou eletricista. Bernardo, Alberto não é marceneiro. Camilo, Bernardo não é pintor. Sabe-se que das 3 declarações acima, somente uma é verdadeira. É correto concluir que. Então aqui, ó, a gente vai deixar destacado que eu tenho um verdadeiro e 2 falsos. Por quê? Eu tenho 3 declarações, perfeito? Então eu tenho um verdadeiro e 2 falsos. Uma coisa importante para essa questão é você colocar a letra aqui, ó, de cada um deles, ó, Alberto, Bernardo e Camilo, pode ser o nome ou só a inicial. E você deixar do lado aqui as profissões. Toda a questão que eu envolver pessoas e características ou características, você precisa mais de uma característica, tipo qual é o dia da semana, qual é a profissão, que dia que nasceu, você deixar destacado isso daí e colocando nos nomes, porque é ali que vai dar o conflito. Você ficar só olhando os enunciados, não vai aparecer. O conflito está nas profissões. Beleza? Vai ficar mais claro aqui na resolução do exemplo. Ó. Vamos jogar aqui, então, como o professor falou. Eu vou colocar aqui isso é verdadeiro, que essa é falsa e que essa é falsa. Tá bom? A primeira é verdade, as outras 2 são mentiras. Eu sou eletricista, então eu vou colocar aqui o eletricista para o Alberto. Como eu tenho mais 2 profissões, eu vou colocar para os outros. Ó, marceneiro barra pintor, marceneiro barra pintor. Beleza? Então o Alberto já está definido, ele é eletricista, então mais ninguém pode ser eletricista. Então eles só podem ser marceneiros e pintores. Aqui eu vou para o Alberto agora. Alberto não é marceneiro. Isso é falso. Se essa afirmação é falsa, o que eu posso concluir? O que é a verdade? É a negação disso. A negação de Alberto não é marceneiro significa que Alberto é marceneiro. E aí já dá um conflito, porque não tem como Alberto ser eletricista e marceneiro ao mesmo tempo. Percebeu? Então eu não consigo ter essa disposição aqui. Eu não consigo ter porque no falso eu vou descobrir que o Alberto está com 2 profissões, eletricista e marceneiro. Isso não pode acontecer. Então o que eu concluo disso? Que essa primeira hipótese, ela não pode existir. E como eu comecei colocando a verdade, isso com certeza agora tem que ter valor de falso. É isso. Beleza? E isso aqui, ó, foi pro saco. Não pode acontecer. Então isso aqui é falso, agora eu vou descer o falso para cá, opa, o verdadeiro para cá e vou pôr falso aqui. E vou analisar. Vem com a professora. Eu sou eletricista. Isso é falso. Então o Alberto, ele pode ser ou marceneiro ou pintor. Beleza? O Alberto não é marceneiro. Opa, se esse cara está falando a verdade, eu vou riscar o marceneiro do Alberto. Eu descobri agora que o Alberto é pintor. Esse cara aqui, então, pode ser o quê? Ele pode ser marceneiro barra eletricista. E esse aqui pode ser marceneiro barra eletricista, já que o pintor está lá, o Alberto.
Vamos para a última aqui, ó. Bernardo não é pintor. Se ele está dizendo que Bernardo não é pintor é falso, eu não consigo de novo, deu conflito. Por quê? Se Bernardo não é pintor é falso, o que é verdade? O Bernardo é pintor. Se o Bernardo é pintor, dá conflito com o Alberto. Porque nessa hipótese, quem está sendo o pintor é o Alberto. Então aqui de novo deu conflito. Beleza? Duas pessoas ficaram com a mesma profissão. Então não tem como a verdade estar aqui. Então com certeza a primeira é falsa, a segunda é falsa e a terceira vai ser verdadeira. É o que sobrou, certo? Vamos analisar agora pelas profissões. O Alberto diz, eu sou eletricista. Eu vou tirar o eletricista dele, ele pode ser marceneiro ou pintor. O Bernardo diz, Alberto não é marceneiro. E essa afirmação ela é falsa. Isso permite que a gente conclua o quê? Ele está dizendo que é falso que ele não é marceneiro, o que é verdade? A verdade é que ele é marceneiro. Então, ele não pode ser pintor. Nesse momento, o Bernardo pode ser pintor barra eletricista e o Camilo pode ser pintor barra eletricista, já que o marceneiro é a profissão do Alberto. E vamos para a última declaração. O que Camilo diz? Bernardo não é pintor. Ele falou que isso é verdade. Então eu vou vir aqui no Bernardo, vou tirar a profissão de pintor dele, ele passa a ser o eletricista, eu tiro o eletricista do Camilo e ele passa a ser o pintor. Então eu consegui pôr as três profissões e agora eu sou capaz de responder. Percebeu como essa questão é chata? Porque além de a gente ficar tendo que trabalhar com as declarações, a gente tem que distribuir as profissões. Aí fala, poxa, podia ser uma questão de associações, né? Podia, tinha até cara de associação, mas no final não foi. Então, tem que fazer essa análise aqui. Tem que analisar as declarações e distribuir as profissões para a gente poder enxergar o que acontece. Agora vamos responder o que é correto concluir, né? A gente tem Camilo é eletricista? Então, Camilo é pintor, não é essa. Bernardo é marceneiro? Não, Bernardo é eletricista, não é essa. Alberto é eletricista? Não, Alberto é marceneiro, tá errado. Camilo é pintor? Camilo é pintor, a letra D tá certa. E por fim ele fala que o Bernardo disse a verdade. Não, quem disse a verdade foi o Camilo, tá? Então, esse tipo de questão é a questão que vai trabalhar em cima das hipóteses. É o tipo de questão mais difícil, tá bom? Então, se você não vê nenhuma contradição, aqui não existe uma contradição. O que é contradição? É alguém falar assim, ó, o Alberto diz, eu sou eletricista. E o Bernardo diz, o Alberto não é eletricista. Tem uma contradição aí. Os dois não podem estar falando a verdade, tá? Aqui não aconteceu isso. E esse tipo de questão é onde os candidatos mais erram, porque eles são acostumados a fazer por contradição. E acabam chegando aqui buscando uma contradição que não existe. Aí erra, tá? Então, trabalhe em cima das hipóteses, vai dar certo. Como dizem, vai dar bom. Vamos seguir. Pela contradição. Aqui, ó, o melhor método ever. Se os enunciados apresentarem uma contradição clara, isso eu destaco porque tem muita pessoa que fala que é contradição e parece que é sempre por contradição. Não. Tem que ser uma contradição que você enxergue que é clara. Então, com certeza, teremos alguém mentindo. Um exemplo. O Alberto diz, quem furtou foi o Alex. O Alex diz, eu não furtei. Não tem como esses dois estarem falando a verdade. É impossível eu ter as verdades nessa situação. Um dizendo que o Alex furtou e outro falando que não furtei. Existe uma clara contradição aqui. O que vai acontecer? Vamos imaginar que o problema diga que eu tenho uma verdade e 3 falsos. E aqui tem outros personagens, claro, tá? Você vai ter outros personagens. O que você vai fazer nessa situação? Você vai vir aqui no Alberto e vai fazer o seguinte, ou ele está falando a verdade ou ele está mentindo. E o Alex, ou ele está falando a verdade ou ele está mentindo. E agora você vem aqui nas opções e tira um verdadeiro e um falso. Por quê? Porque você vai gastar um verdade ou falso com o Alberto e um verdade ou falso com o Alex. Não é para você vir aqui e me riscar 2, tá? É sempre um valor lógico para cada um. Então não é para você tirar 2 opções lá, 2 falsos e 2 verdadeiros. Nem daria. Mas pode ser que o problema tenha 2 verdadeiros e 3 falsos e você acabe riscando 4 opções. Não, grava que cada pessoa só pode fazer uma declaração verdadeira ou falsa. Então eu deixo esses 2 destacados. Os outros personagens mentiram, isso que é bonito, porque isso resolve o problema muitas vezes. Porque vão sobrar 2 falsos. E os outros personagens, o que eles estão fazendo? Estão mentindo. E geralmente a resposta já vai sair, tá? E depois que você chegar na resposta, você descobre quem dos 2 está falando a verdade ou mentindo.
Então, nesse caso, vamos imaginar que o Alberto falou a verdade. Aí você destacaria a verdade aqui, riscaria a verdade do Alex, porque se ele falou a verdade, o Alex não pode falar. Você marcaria o falso aqui e riscaria o falso do Alberto. Aí você vai descobrir quem falou a verdade, qual é a solução desse problema e assim por diante, beleza? Então você vai deixar as duas opções na contradição, riscar uma opção de cada uma das que tem lá e aí distribuir o resto. Fechou? Vamos olhar um exemplo aqui, ó. Certo dia, 3 amigos fizeram, cada um deles, uma afirmação. Aloísio, hoje não é terça-feira. O Benedito, ontem foi domingo. Camilo, amanhã será quarta-feira. Sabe-se que um deles mentiu e que os outros dois falaram a verdade. Assinar a alternativa que indica corretamente o dia que eles fizeram essa afirmação. Então, o que a gente tem aqui? Ó, a gente tem um falso e 2 verdadeiros. Certo? Vamos analisar. Ele fala, hoje não é terça-feira. Amanhã será quarta-feira. Aqui tem uma contradição. Não tem como hoje ser, hoje não é terça, e amanhã será quarta, não tem como esses dois serem verdadeiros. Certo? Porque se hoje não é terça, amanhã não pode ser quarta. Então eu percebo que nesses dois aqui, ó, a gente tem contradição. Então a gente precisa gastar um verdadeiro e falso, ou falso aqui, um verdadeiro ou um falso aqui. Um dos dois está falando a verdade e o outro está mentindo, certo? Eu vou vir aqui nas opções e vou tirar um verdadeiro e um falso. O que vai me dar que sobrou? Sobrou um verdadeiro. Esse que sobrou está onde? No personagem que eu não usei ainda. Então eu vou usar aqui, ó, Pei. Eu estou dizendo que é verdade que ontem foi domingo. Acabou a questão. Muito rápido. Ontem foi domingo. Se ontem foi domingo, hoje é segunda. Então, hoje é segunda, é verdade. Já poderia até marcar a alternativa aqui, ó. Indique corretamente o dia em que eles fizeram essas afirmações. Foi numa segunda-feira. Tá? Não entre nas neuroses de que o dia é hoje, então a pergunta não pode ter sido feita ontem. Esquece. Não tem essas pegadinhas nesse caso aqui, tá? A declaração foi feita na segunda-feira. Agora vamos lá. Se a declaração foi feita na segunda-feira, hoje não é terça-feira. Essa afirmação é verdadeira, certo? Então aqui eu vou riscar. Aqui não pode ser verdade. Então na contradição, a outra pessoa da contradição não pode estar falando a verdade. Então ele está mentindo. Então vamos ver se não deu certo. Hoje de fato é segunda. Então se hoje é segunda, ontem foi domingo. Hoje não é terça e amanhã será quarta-feira é falso. Por quê? Porque amanhã será terça-feira. Pegou? Então é isso. O professor tinha para passar na parte teórica. Vamos mergulhar para as questões da nossa prova. Fundação Carlos Chagas. Eu estou orando, estou torcendo aqui do outro lado para que caia uma questão dessas que eu estou fazendo aqui, tá? Para você acertar e ficar feliz com o investimento do seu dinheiro e do seu tempo aqui comigo. Então vamos lá. Em um grupo de 5 homens, P, Q, R, S e T, que se conhecem muito bem, cada um é destro ou canhoto. Ou seja, não há ambidestros. P diz ser destro. Q diz ser canhoto. Perdão, P diz ser destro. Q diz que P é canhoto. R diz que Q é canhoto. S diz que Q é destro. E T diz que R é canhoto. Sabe-se que os homens destros estão dizendo a verdade. Então, destros, vamos destacar, destro é a verdade. E que os canhotos estão mentindo. Então, vamos pôr canhotos. Vamos marcar aqui, mentindo. Perfeito. Se apenas 2 dos 5 homens são canhotos, então os canhotos são, o canhoto mente. Então a gente tem 2 afirmações falsas e 3 afirmações verdadeiras. Perfeito? Vamos colocar aqui meio que resumido o que está acontecendo lá. O P, ele diz, sou destro. Né? Sou destro. Vamos colocar o que o Q está afirmando aqui. O Q diz, P é canhoto. P é canhoto. Na prova, faz isso, tá? O que a pessoa está fazendo aqui, faz na prova. Reescreve os enunciados um embaixo do outro para você poder distribuir os valores lógicos lá. Então, Q diz que P é canhoto. R diz que é canhoto. Beleza. S diz que é destro. E por fim, o T diz R é canhoto. R é canhoto. Eu acho essa questão muito inteligente. Deixa eu só afastar um pouco esses valores aqui. Não sei quanto espaço eu vou usar lá, mas está aqui, ó. É verdade, verdade. 2 falsos e 3 verdadeiros.
Eu acho que aí do outro lado, enquanto eu escrevia, você já foi vendo aí se tem uma contradição, né? Porque é um método que a gente vai procurar sempre usar. E tem contradição? Você vai dar uma olhada e fala assim, bom, deixa eu ver. Aqui ele fala que o Q fala que P é canhoto, o R fala que Q é canhoto, o S fala que Q é destro. Opa, ó a contradição explodindo aqui, ó. O R e S, eles estão em contradição. Por quê? Porque o R está falando que o Q é canhoto. E o S está falando que o Q é destro. Não tem como esses dois estarem falando a verdade. Então eu vou marcar um verdadeiro e um falso aqui. Vou deixar um verdadeiro e um falso aqui. E vou riscar um falso e um verdadeiro. Certo? Aqui tem outra contradição que passou batido, né? Porque ele falou, o P falou, eu sou destro. E o Q falou, P é canhoto. Então, de novo, tem duas pessoas, tem duas afirmações sobre a mesma pessoa, que é o P, uma falando que ele é destro e outra falando que ele é canhoto. Não pode existir. Então eu vou gastar mais um verdadeiro e um falso aqui, e mais um verdadeiro e um falso aqui. Então eu risco um falso e um verdadeiro. Olha o que aconteceu. Isso aqui é extraordinário. Por quê? Porque agora o que eu descobri? Sobrou só um verdadeiro aqui, ó. Um verdadeiro aqui, ó. Esse que está sobrando é onde eu não coloquei valor lógico. Então é o T. Então o T está falando a verdade. Certo? Aí tem que tomar cuidado. Se o T está falando a verdade, o T precisa ser um destro. Isso você precisa deixar anotado aí. Porque o destro fala a verdade. Então, além de saber que o V, ou que o T está falando a verdade, eu tenho que saber que o T agora é uma pessoa destra. Beleza? Vamos lá. Então, se ele está falando a verdade, ele está afirmando que o R é canhoto. Se o R é canhoto, o R mente. Então, eu vou lá no R e vou dizer o quê? A afirmação dele é falsa. Olha que bonito. Aonde a gente tinha o conflito? Era até bom ter marcado o conflito aqui, ó. O conflito estava aqui, ó. Eu quase fazendo errado. O conflito é entre esses dois. Por quê? A partir do momento que eu coloquei que esse é falso, aqui deixa de ser falso, esse passa a ser o verdadeiro. Então, ó, o que eu descobri também agora? Que o S também é destro. E também já posso concluir que o R é canhoto, ele mente. Olha que legal, está tudo encaminhando bem aqui. Vamos buscar aqui as duas contradições. O S diz que é destro, então o que fala a verdade. Se o que é destro e fala a verdade, o que declarou é verdade. Então eu vou ter uma verdade aqui, ó. Vou tirar o falso aqui, não pode ser esse cara que fala a verdade, porque aqui onde tinha o outro conflito, então eu chego à conclusão o quê? Que o que falou a verdade, então o que também é um destro. E o P, quando declarou que era destro, mentiu. E ele pode falar isso? Pode. O canhoto pode mentir dizendo que ele é destro, ele está mentindo. Então o outro canhoto é o P, canhoto. Olha que bonito. Então a gente está aí com as alternativas e ele quer saber quem são os canhotos, né? Quem é canhoto? O canhoto são o P e o R. Então essa letra aqui, ó, letra D, P e R. Percebeu? Se tiver contradição, você vai deitar e enrolar. Eu sei que talvez na primeira questão você esteja até meio preocupado. Falando, nossa, mas foi de uma vez assim rápido, eu me perdi. Volta. Mas a gente vai ter, são 10 exercícios para treinar isso aqui, tá? Eu separei em 2 aulas para essa aula não ficar muito longa, beleza? Então vamos fazer mais uma aqui. Abel, Benedito e Carlos, candidatos a um emprego, participam de um teste avaliado por nota. Verificou-se que os resultados não apresentaram empates. Considere as seguintes afirmações. Abel obteve a maior nota. Benedito obteve a menor nota. Carlos obteve uma nota superior à de Benedito. Se uma das informações acima é falsa e as outras verdadeiras, então a ordem de classificação dos candidatos da maior nota para a menor, para e olha para a tela com a maior atenção do mundo. Você está olhando? Toma muito cuidado. Ele está pedindo no final a maior nota para a menor. Por quê? Porque provavelmente quando a gente fizer a questão, é bem comum que a gente faça da menor para a maior. Não sei qual é a ordem que você vai fazer, mas eu garanto, se você escolher da menor para a maior, vai ter alternativa. Isso é assim uma estratégia bem chata das bancas de fazerem, mas elas fazem. Elas colocam os personagens numa ordem e pedem outra. Se você não destacar, você vai errar. Então você pode até fazer aqui, ó, do maior para o menor. Porque se porventura você organizar de outra forma, você não perde a questão. Eu mesmo vou organizar essa questão usando da menor nota para a maior nota. E toda vez que eu trabalho com posição,
eu oriento desse jeito. Eu coloco menos e mais e vou colocando os personagens ali, tá? Ele diz o seguinte, ele falou pra gente que apenas uma informação é falsa. Então, uma informação é falsa, as outras duas precisam ser verdadeiras. E agora a gente vai encaixar isso buscando um conflito. Ele fala, Abel obteve a maior nota. Benedito obteve a menor nota. Carlos obteve uma nota superior à de Benedito. Aqui não tem contradição. Se você buscar a contradição aqui, você corre risco de errar. Por quê? Não existe alguém dizendo que... Não tem duas pessoas dizendo que teve a maior nota. O Carlos só diz o seguinte, que Carlos obteve uma nota superior a Benedito. Isso não quer dizer que necessariamente a nota do Carlos é maior que a de Abel. Só é maior que a de Benedito. Então aqui eu vou fazer por hipóteses, tá? A hipótese a gente vai seguir aquela dica do professor. Eu só tenho um falso, então eu vou colocar que o Abel teve a maior nota, é falso. Isso aqui é verdade. Isso aqui é verdade. Se Abel não teve a maior nota, ele não pode estar mais próximo aqui do positivo. Então eu vou pôr ele aqui no meio. Vamos ver. Opa, o F não, né? O Abel. Vou pôr o Abel aqui, ó. Benedito obteve a menor nota. Então eu vou pôr o Benedito aqui, ó. A menor nota. Mais próximo do menos. Na verdade, sim. Bem aqui no menos. Carlos obteve uma nota superior à de Benedito. O que pode acontecer aqui? Se Carlos obteve uma nota superior à de Benedito, eu tenho que jogar o Carlos aqui. Certo? Por quê? Abel não pode ter a maior nota. Então eu preciso jogar o Carlos lá para frente e agora analisar. Dessa forma aqui, fica falso que o Abel teve a maior nota, aqui sem novidade. Aqui o Carlos obteve uma nota superior à de Benedito, tá verdadeiro isso. E tá verdadeiro que o Benedito obteve a menor nota. Beleza, não deu conflito. Eu posso responder isso aqui. E observe, ó, tem Benedito, Abel e Carlos. Tá aqui, ó. Errado. Porque aqui eu coloquei do menor para o maior. Ele quer do maior para o menor, então vai ser o Carlos, o Alberto e o Benedito. Eu vou ter que colocar nessa ordem aqui, ó. Carlos, Abel e Benedito. Então, essa alternativa é a correta. Sacanagem, né? Agora vamos testar as outras hipóteses, só para clarear um pouco sua visão, tá? Essa aqui bateu, sem problema nenhum, vamos deixar ela destacada aqui. Mas vamos começar considerando que isso aqui é verdade, isso aqui é verdade, isso aqui é falso. Vamos dar uma mudada aqui, tá? Abel obteve a maior nota. Eu vou pôr o Abel aqui. Benedito obteve a menor nota. Vou pôr o Benedito aqui. Porque isso é verdadeiro, tá vendo? Não olha para isso aqui não, olha para isso aqui, ó. Abel com a maior nota. O Benedito obteve a menor nota. Carlos obteve uma nota superior a Benedito. Isso é falso. Então o Carlos não teve uma nota superior ao do Benedito. Isso é falso. Eu teria que pôr o Carlos para baixo. Eu não consigo, porque vai dar conflito. O Benedito já está com a menor nota. Então está errado, não deu certo. Quando eu digo que Carlos obteve uma nota superior ao Benedito, isso é falso, é porque ele não obteve uma nota superior ao Benedito. Eu teria que pôr ele antes do Benedito. E eu não posso, porque está sendo verdadeiro que ele teve a menor nota. Deu conflito. Está errado. Então eu não posso ter essa possibilidade aqui. De verdadeiro, verdadeiro e falso. O que a gente pode testar ainda? Verdadeiro, falso e verdadeiro. Aí ficam todas as opções preenchidas aqui, tá? Dá uma separada aqui. Você ajudar. Então ficou falso, verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro e falso. Agora eu vou fazer falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Vamos ver o que vai acontecer. Abel obteve a maior nota. Isso é verdade. Vamos pôr o Abel aqui. Benedito obteve a menor nota. Isso é falso. Então o Benedito não teve a menor nota. Eu vou pôr o Benedito aqui. Carlos obteve uma nota superior à de Benedito. Isso está como verdade. Eu não consigo pôr o Carlos aqui. Eu não tenho como estar entre esses dois. Então, de novo, deu conflito. Porque nessa possibilidade, eu tenho o Alberto, eu teria o Benedito não tendo a menor nota, então a nota dele teria que ser antes da do Alberto. E, por fim, eu não consigo pôr o Carlos com uma nota superior ao do Benedito. Por quê? Porque vai dar conflito. Eu não posso pôr ele aqui, então fica falso, né? O Benedito teria, nesse caso, a menor nota. De novo, deu conflito. Não pode ser essa daqui. Então, a dica, se você está prestando atenção, a dica de usar o menor é por isso. Beleza? Confia. Confia que dá certo. Bora. Questão número 3. Cássio, Ernesto, Geraldo, Álvaro e Jair são suspeitos de um crime. A polícia sabe que apenas um deles cometeu o crime. No interrogatório, os suspeitos deram as seguintes declarações. Cássio, Jair é o culpado do crime. Ernesto, Geraldo é o culpado do crime. Geraldo,
Foi Cássio quem cometeu o crime. Ernesto. O Álvaro. Ernesto não cometeu o crime. Jair. Eu não cometi o crime. Sabe-se que o culpado do crime disse a verdade na sua declaração. Essa questão, ela é mais enjoada, tá? Ela é mais difícil. Porque ele está dando uma característica. O culpado disse a verdade na sua declaração. Dentre os 4 suspeitos, exatamente 3 mentiram na declaração. Sendo assim, o único inocente que declarou a verdade foi. Então eu tenho 4 suspeitos e 3 mentiram na declaração. Então eu tenho 3 possibilidades de mentiras aqui. Certo? Ele está dizendo que o culpado disse a verdade. Então eu já tenho uma verdade, os outros 4 suspeitos estão mentindo, então eu tenho 2 verdades aqui. Certo? A do culpado e a do outro personagem, e os 3 que por fim mentiram. Ele quer saber o único inocente que declarou a verdade. Tá? Então a gente tem um culpado e 4 inocentes. O que acontece? Por que essa questão ela foi uma inovação que pode até aparecer na sua prova? O culpado disse a verdade. O culpado dizendo a verdade, ele tem 2 possibilidades de falar. Quando a pessoa tem culpa, ela pode dizer assim, eu sou o culpado. Beleza. Ele disse a verdade e isso não tem problema nenhum. O mentiroso não precisa sempre, o culpado não precisa sempre mentir. O que é culpado pode dizer, eu disse a verdade. Eu sou o culpado. Beleza. Se ele não falar isso, ele sendo o culpado, que frase ele pode dizer que vai ser a verdade? Ele pode dizer o seguinte, fulano não é o culpado. Por quê? Ele estaria dizendo a verdade, já que ele é o culpado. Se ele fala fulano não é o culpado, ele está dizendo a verdade, porque o culpado sou eu. O fulano não é o culpado. Então eu vou buscar isso dentro das alternativas. Ó. O Jair é culpado, ele não pode fazer isso. O Cássio não pode dizer que o Jair é culpado, sendo ele o culpado. Ele não pode falar a verdade. Isso aqui não pode ser a verdade. Porque a verdade, percebeu que agora fica claro? A verdade precisa ser dita pelo culpado. Quando eu culpo alguém, eu não estou dizendo a verdade. Certo? Se eu sou o culpado, estou culpando alguém, eu não disse a verdade. Foi Cássio quem cometeu o crime. De novo, não pode ser o Geraldo que está falando a verdade. Isso aqui não pode ser verdade, porque quem diz a verdade cometeu o crime. Geraldo, foi Cássio quem cometeu o crime. Também não pode. Esse cara não pode falar a verdade. Então esse cara aqui está mentindo, esse cara está mentindo e esse cara está mentindo. E aí sobrou 2 verdadeiros. Como eu disse. Certo? Ernesto não cometeu o crime. Ó, isso aqui pode acontecer. Porque se o Álvaro é o culpado, ele fala que o Ernesto não cometeu o crime, ele está falando a verdade. Beleza. E o Jair diz, eu não cometi o crime. Perfeito também, porque se é o Álvaro que cometeu o crime, não pode ter sido o Jair e ele está falando a verdade. Então aqui eu descobri quem é o culpado. O culpado é o Álvaro, certo? Então ele quer o inocente que declarou a verdade. O inocente passa a ser quem? O Jair, que disse eu não cometi o crime, ele é inocente e disse a verdade, letra E. Essa questão eu peço para você refazer e focar muito nessa informação que eu trouxe para você aqui. Se eu sou a pessoa que cometeu o crime e eu falar a verdade, eu só posso fazer 2 declarações. Dizer eu cometi o crime ou dizer não foi ele que cometeu o crime. Percebeu como isso é importante e é bonito? Então guarda aí para você, se cair na sua prova, um segredo. Se isso cair na sua prova, você arrebenta, viu? Pouca gente sabe. Eu cacei as melhores. Eu falei, tudo está aqui. Se vier algo, é inovação. Paulo, Francisco, Carlos, Henrique e Alexandre são irmãos, sendo que apenas um deles quebrou um vaso na sala de casa. Ao investigar o ocorrido, a mãe dos 5 ouviu de cada um as seguintes afirmações. Paulo, fui eu quem quebrou o vaso. O Francisco, eu não quebrei o vaso. Carlos, foi Alexandre quem quebrou o vaso. Henrique, Francisco está mentindo. Alexandre, não foi Carlos que quebrou o vaso. Se apenas um dos irmãos disse a verdade, quem quebrou o vaso foi. Então a gente tem uma pessoa dizendo a verdade e 3 mentindo. Vamos buscar uma contradição, e essa contradição é um pouco mais chata, tá? Por quê? Olha só, a contradição está aqui, ó. Francisco disse, eu não quebrei o vaso. E o Henrique disse que o Francisco está mentindo. Você não consegue colocar falso e falso aqui. Por quê? Se você colocou falso, a afirmação do Francisco é mentirosa. Quando ele diz que Francisco está mentindo é falso, ou seja, o Francisco mentiu e ele está dizendo que mentiu, ele está falando a verdade. Percebeu? Então, se essa afirmação do Francisco for mentirosa, não tem como o Henrique dizer que o Francisco está mentindo também ser uma afirmação mentirosa.
Porque nesse momento, quando eu coloquei falso aqui, o Francisco necessariamente precisa estar falando a verdade. Então eu vou ter que gastar um falso, vamos colocar na hora que o professor sempre coloca, tá? Um verdadeiro e falso aqui, ou um verdadeiro e falso aqui. Eu já limpei, então eu tiro um daqui e um daqui. Agora, para os outros personagens, todos estão mentindo. Todos eles. E aí você faz o que agora? Você busca aquilo que é o mais simples. Aqui está dizendo, não foi Carlos quem quebrou o vaso. Se isso é falso, então o Carlos quebrou o vaso. Aí você fala, professor, então eu já vou marcar o Carlos aqui. Até pode. Mas dá uma conferida se não deu conflito. Então vamos lá. Carlos quebrou o vaso. Então, quando o Francisco diz que ele não quebrou, isso é verdade. Certo? Eu vou riscar a verdade daqui e o falso daqui. Então, o Francisco foi quem mentiu. Vamos dar uma analisada agora. Fui eu quem quebrou o vaso. Isso é falso. Beleza, bateu porque quem quebrou foi Carlos. Eu não quebrei, isso é verdade, porque quem quebrou foi o Carlos. Foi Alexandre quem quebrou o vaso. Isso é falso, porque foi o Carlos. Francisco está mentindo. É aquilo que eu falei. O mentiroso acusa quem fala a verdade de estar mentindo. Não deu conflito aqui. Não foi Carlos quem quebrou o vaso. Isso é falso, porque foi o Carlos. Não deu conflito. Marca e fica feliz com essa questão. Então, se tem duas pessoas, um está falando que não foi ela e o outro está falando que essa pessoa mentiu, tem conflito ali. Não tem como os dois estarem mentindo. Porque aí quem está mentindo estaria dizendo a verdade, certo? Vamos seguir. 4 meninos têm 5, 7, 9 e 11 carrinhos cada um. A respeito da quantidade de carrinhos que cada um tem, eles afirmaram. O Antônio, eu tenho 5 carrinhos. O Bruno, eu tenho 11 carrinhos. O Cássio, Antônio tem 9 carrinhos. O Danilo, eu tenho 9 carrinhos. Se apenas um deles mentiu, tendo os outros dito a verdade, então é correto concluir que a soma do número de carrinhos de Antônio, Bruno e Cássio... Aqui você fala, mas poxa, cadê o com 7 carrinhos? Sumiu. Calma, esse aqui é igual aquele que o professor colocou lá nos exemplos das profissões lá, do pintor, marceneiro e eletricista. Então vamos colocar o Antônio, vamos colocar o Bruno, vamos colocar o Cássio, quem está faltando aqui? E o Danilo. Vou colocar essas pessoas aqui, ó, Antônio, Bruno, Cássio e Danilo, tá? Lembrando que a gente quer a soma do Antônio, do Bruno e do Cássio, para a gente não se confundir e somar errado. Muito bem. A gente sabe que um mentiu. E eu tenho, então, 3 dizendo a verdade. Vou buscar uma contradição nessa questão que foi dada. Olha que bonito. Antônio tem 9. Eu tenho 9. Ó, o Cássio disse que o Antônio tem 9 e o Danilo disse que eu tenho 9. Não tem como esses dois estarem falando a verdade. Concorda, professor? Não tem como, porque tenham duas pessoas tendo 9 carrinhos. Então, isso aqui é verdadeiro ou falso. Isso aqui é verdadeiro ou falso. Vamos tirar um falso e um verdadeiro. Vai ser distribuído aqui. Então, esse está falando a verdade. Esse está falando a verdade. Vamos ver o que acontece aqui. Eu tenho 5 carrinhos, então o Antônio vai ter 5. Beleza, já está determinado. O Bruno fala, eu tenho 11 carrinhos, então está determinado o Bruno também. Eu tenho 11 carrinhos. Vamos riscar aqui, ó. Já distribuiu o 5 e o 11. Antônio tem 9 carrinhos. Aqui eu sei que o Antônio tem 5. Então, quando o Cássio declarou que o Antônio tem 9 carrinhos, ele mentiu. Então a declaração dele é falsa. Agora essa declaração é verdadeira e essa fica falsa. Então o Danilo de fato tem 9 carrinhos. Então o 9 carrinhos fica para o Danilo, tira daqui. E aí sobra para o Cássio ter 7 carrinhos. E eu resolvi o problema. Eu marquei e depois eu desmarquei, né? Esse aqui eu não quero. Eu quero Antônio, Bruno e Cássio. Eu quero essa soma aqui, ó. 9 não entra. Então, eu vou somar o Antônio com 5, o Bruno com 11, o Cássio com 7. 5 com 11 vai dar 16, 16 com 7, 23, letra A. Essa já creio que para você foi bem mais fácil de entender, porque cada questão que a gente faz, a gente vai tampando ali, vai um tijolinho, vai colocando um muro no prumo, vai acertando aí aos poucos, tá? Então, com isso, o professor encerra essa aula aqui. Lembrando que tem mais uma aula extra com mais 5 exercícios. Eu dei uma separada porque é um assunto um pouco mais complexo, um pouco mais extenso. Então, se você já quiser fazer os 5 exercícios na sequência sozinho e depois ver a explicação, eu sempre recomendo, tá bom? Espero que tenha gostado da aula. Entreguei tudo o que é possível ensinar em verdades e mentiras aqui e que essa questão, uma questão parecida com essa, caia na sua prova e você acerte. É um excelente ponto, beleza? E se não avaliou o curso ainda, eu sempre peço para avaliar. O curso já está no final. Já deu para você sentir aí se valeu a pena ou não. E isso é importante para que outras pessoas também criem a confiança que você teve em adquirir o material. Beleza? Então, avalia lá que me ajuda. Até a próxima aula. Tchau.